Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui presencialmente, uma honra para mim voltar às aulas de forma presencial, mesmo que com a nossa capacidade reduzida, né? Temos pessoas aqui do meu lado, estou muito feliz. E feliz com você também que está aí online, né? Prestigiando hoje a nossa aula de Direito Tributário. Melhor matéria, né, gente? Vamos combinar aqui, né? O pessoal já está dando risada aqui. Como se diz? Há controvérsias, né, professora? É como a jurisprudência no nosso país. Há controvérsias, né? Então, é uma honra estar aqui, nossa primeira aula da primeira fase, né, do preparatório aqui da Rede Júris, da OAB. Eu espero que vocês realmente entrem de cabeça nessa matéria. Não é a matéria, vamos dizer, mais exigida, né, do exame, mas é uma matéria importante e creio eu que não é uma matéria difícil, que vocês vão conseguir fechar as 5 questões, são 5 questões de direito tributário. Então, eu espero que vocês realmente estejam aí focados nos estudos, que vocês realmente se dediquem a essas aulas. Eu falo, assistindo essas aulas, eu posso garantir para vocês que boa parte da prova vocês conseguem, né? A gente sabe que a prova da FGV de Direito Tributário, se vocês forem analisar, antigamente, antes de ser FGV, era uma prova mais fácil, porque era, às vezes, praticamente cola de artigo. Então, eles pegavam lá o artigo de responsabilidade, o 135 do CTN, e colocava lá e pronto, né? Verdadeiro ou falso, certo ou errado, né? E hoje já não é mais assim. A FGV, o que ela faz? Ela pega as questões que estão no Código, na Constituição, em leis esparsas, cai muito a execução fiscal, né? A Lei 6.830, e ela faz casos concretos. Ela meio que coloca assim, uns casos concretos, mas ainda assim, creio eu, que não é coisa para vocês acharem um absurdo. Se vocês lerem mesmo as questões, vocês vão ver que é coisa que vocês aprenderam dentro de sala de aula. Que é só um caso. Ali na prova, ela vai fazer uma historinha com o que você aprendeu na sala de aula. Pode ser que, às vezes, eu te dou um exemplo aqui na nossa aula, e não é, lógico, o mesmo exemplo da prova, certo? Mas, se vocês prestarem atenção na base da questão, tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá? Estava conversando com o pessoal aqui, que está aqui na sala. Fico muito feliz, igual eu disse, de estar presencial. Para quem não me conhece, né, eu sou Cristiane Morgado, sou advogada tributarista, atuo nessa área exclusivamente há 7 anos. Sou professora aqui da Rede Júris, também de pós-graduação, indico também depois, se vocês quiserem fazer uma pós, que é muito legal para o currículo de vocês. E também sou secretária-geral da Comissão de Direito Tributário aqui. Fora outras coisas, outros lugares que eu dou aula, enfim, meus cursos também. Eu tenho um instituto, né, que eu só dou cursos de Direito Tributário, o Instituto Amaral e Morgado. Enfim, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, não sei se vocês me seguem, é o Papo de Advogada, tá bom? Eu espero realmente que vocês gostem dessa aula, contem comigo aí no decorrer desse curso e espero que vocês depois me contem, Cristiane, fechei. Ou então, Cristiane, fechei 4 questões. Vamos lá, vai dar certo, vou torcer por cada um aqui de vocês, tá bom? Vamos seguir com o nosso material aqui. Antes, o que a gente vai ver hoje? Já devem ter passado para vocês aí, né? Nós vamos começar ali, do início mesmo, não tem como. Parece uma redundância, né? Começar do começo, mas é isso mesmo. A gente tem que entender o que é o direito tributário. Nós temos que entender de onde que vem tudo isso. Qual que é a questão, qual que é o conceito, quais são as definições, enfim. E a gente também vai estudar hoje, por exemplo, as fontes do direito tributário, os princípios. Galera, princípios cai muito, tá? Princípios é uma das coisas que mais cai. O que eu posso falar para vocês que eu vejo nas últimas provas que caiu, que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Da aula de hoje, não estou falando na prova como um todo, quer dizer, na matéria como um todo. Princípios, tá? Fontes, tem uma parte das fontes do direito tributário que
lei complementar, lei ordinária, medida provisória, cai bastante, tá? E essa questão da linha do tempo também, que nós vamos ver, também cai, tá? Então, peço para vocês que prestem atenção, lógico, na aula como um todo, mas a esses assuntos que eu falei aqui, que tem caído mais na primeira fase aí do exame de ordem, tá? Então, agora, vamos ver o conceito de direito tributário e a linha do tempo, que foi um instituto criado, vamos dizer assim, delineado pelo Eduardo Sabag. Tá? O Eduardo Sabag, vocês devem conhecer, que é um professor, né, e autor de livros de direito tributário muito bons, excelente, inclusive para quem quer começar a estudar direito tributário, eu indico as obras do Eduardo Sabag. Tem um livro dele que é início, não sei se o nome é Fundamentos do Direito Tributário, enfim, não lembro aqui de cabeça aqui o nome, mas é excelente para quem está querendo começar a estudar tributário, para você também que está se preparando para o OAB, porque ele delineia todos os assuntos e depois, no final, ele coloca um resumo do que você viu ali. Então, por exemplo, direito tributário, conceito, ele fala, ele explica, ele traz súmula, ele traz não sei o que, né? No final, ele faz um resuminho e depois ele ainda coloca questões que caíram em provas, seja da FGV ou de concursos, né, sobre aquele assunto. Então, eu acho excelente esse livro dele para quem está começando a estudar tributário. E, lógico, gente, para vocês é também importante estar com o código e a Constituição na mão. Eu nem preciso de falar isso. Não adianta querer estudar direito tributário sem estar com a Constituição e o código CTN na mão. Se você puder também comprar um CTN comentado, é muito importante também. Tá? Se não, é a lei seca na mão e vamos embora, porque para a primeira fase é isso mesmo. Né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Direito tributário, gente, ele é um ramo autônomo. O que quer dizer quando a gente fala que o direito civil, o direito penal é um ramo do direito autônomo? Quer dizer que ele tem princípios e normas próprias. Vamos dizer, ele não depende de outro. Ele tem ali as suas... seus vieses, as suas normas, ele tem. Tanto que o direito tributário tem, que ele tem um código. Nós temos o Código Tributário Nacional. E aí eu já até falo uma coisa para vocês, que serve para a prova ou para a carreira, se vocês forem atuar. O que acontece? A gente tem o Código Tributário Nacional. E isso quer dizer o quê? Quando eu tratar de direito tributário, eu vou usar o quê? O CTN. Concordam comigo? Porque tem muita gente que vai fazer uma peça, vai fazer uma petição e utiliza o CPC. E isso, gente, é um erro. O CPC, ele é para ser utilizado de maneira subsidiária. Porque eu tenho CTN. Se o tributário tem o CTN, para que eu vou atrás do CPC? O CPC é para ser utilizado de forma subsidiária. Por exemplo, lá na frente, acho que vai ser o outro professor, o Júlio, de tributário, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar sobre prescrição, que é uma das matérias que a gente mais tem dúvidas, né, no tributário, que a gente mais se embanana. Mas o que acontece? Nós temos prescrição no direito tributário e nós temos também prescrição no direito civil. E muitas pessoas confundem. Só que a gente tem que entender que a prescrição está lá nos artigos do CTN. Eu não posso me utilizar da prescrição no âmbito civil, certo? Então, o CPC eu vou usar de modo subsidiário, por exemplo, na matéria de questão processual, no trâmite dos processos, aí eu uso o CPC. Mas o direito tributário ele é autônomo. Então, em primeiro lugar, a gente usa o CTN. E a Constituição, óbvio, né, que a nossa Carta Magna e muitos dos dispositivos da Constituição a gente utiliza, e o CPC de forma subsidiária. Tá? Lembrem-se sempre disso, para não cair em bobeira. Então, o que acontece? O direito tributário, gente, ele estuda e normatiza as relações tributárias entre o fisco, que vai exigir o tributo, e o contribuinte, que é quem paga o tributo. O direito tributário, ele, resumidamente, ele vai focar nessa relação. Estado, que é o fisco,
e contribuinte. De um lado, o fisco vai exigir o tributo e, de outro, o contribuinte, que vai pagar este tributo. Então, é essa a relação que o direito tributário vai estudar e vai concentrar todo o seu aparato. Tá? O Estado, gente, ele possui objetivos fundamentais. Vocês viram isso, devem ver nas próximas aulas de constitucional, no artigo 3º. Tem objetivos, tá? E para atingir esses objetivos, ele vai se utilizar da sua atividade financeira, com a instituição de tributos e a sua cobrança de maneira compulsória, para atender o quê? Necessidade pública. Porém, o poder fiscal é limitado, deve obedecer às regras constitucionais. Nós vamos ver a limitação ao poder de tributar. A Constituição, ela garante que os estados, né, ou que os entes, né, que é a União, os estados, Distrito Federal e município, possam cobrar e majorar os tributos. Só que não é livre. O estado aqui de Goiás, eu quero cobrar, eu vou instituir aqui um tributo da parede branca. Todo mundo que tiver parede da cor branca vai pagar esse tributo. Não, porque a Constituição dá limites, e nós vamos ver isso. Tá? Então, o que acontece, gente? O Estado, ele quer fazer o quê? Arrecadar. Ele quer ganhar dinheiro. Correto? Mesmo porque, se não arrecadar, como que o Estado vai funcionar? Como que a nossa comunidade, a nossa sociedade vai funcionar? Então, tem os dois lados, o contribuinte e o fisco. É necessária a instituição de impostos? Nós temos que pagar tributos? Temos. Isso é normal em qualquer lugar do mundo. A questão tem que haver um limite. E é a Constituição que fala isso, nós vamos ver daqui a pouco. Eu queria que vocês só entendessem essa relação. Fisco e contribuinte. Tá? Uma coisa muito importante do direito tributário é do ramo público, não é privado. E em razão dessas duas questões aí, dessas duas pedras de toque, como diz o Celso de Mello lá no Direito Constitucional, minha aluna aqui que gosta de constitucional, já deve ter ouvido falar, né? São duas pedras de toque, que é o quê? A supremacia do interesse público sobre o privado, né? Quando a gente está tratando, gente, de Estado, dessa máquina estatal para fiscalizar e arrecadar os tributos, a gente está falando do quê? Que o interesse público ele vai vir antes do interesse privado. Então, decorre dessa obrigação de pagar o tributo em virtude da lei e das prerrogativas estatais do poder de fiscalizar, né? E de punir também, certo? E também a indisponibilidade do interesse público. O interesse público não pode, o Estado ele não pode falar assim, não, vou deixar de cobrar isso daqui. Gostei ali da Daniele. Daniele, gostei de você. O agente público vira e fala assim, gostei de você, não vou cobrar esse tributo de você, não. Ele não pode fazer isso, porque o interesse público ele é indisponível, ele é obrigado, ele é vinculado a este ato, né? Então, é o que está dizendo aí, a impossibilidade do agente público desprezar o patrimônio ou o interesse público, né? Sendo que a concessão de qualquer benefício deve decorrer de previsão legal. Então, o direito tributário ele é um direito autônomo, um direito autônomo do ramo público, tá? Em decorrência disso tudo aí. E a gente sabe que ninguém quer pagar tributos. Se for perguntar, ninguém quer. Não é mesmo? Isso é normal, isso é natural de qualquer ser humano. Mas nós temos que pagar. Nós estamos sujeitos a esse pagamento e o Estado está sujeito à cobrança, tá? Aí, nós vamos já para tributo. Então, Cristiane, eu sei agora o que é direito tributário, né? Seja bem-vinda, boa noite, viu? Eu sei o que é direito tributário, eu já entendi, e eu preciso agora entender o que é tributo. Gente, o Código Tributário Nacional, ele é tão mágico, ele é tão lindo. Lucas caindo. Ele está assim, meu Deus, o que essa mulher está falando? O que ela tomou?
antes de vir, né, para falar que o direito tributário é mágico, é lindo. Gente, não, eu tenho certeza que depois das minhas aulas, pelo menos um pouquinho de direito tributário vocês vão gostar. Pelo menos um pouco. Vocês não vão odiar, né? Não vão odiar. O Código Tributário ele é tão lindo, tão perfeito, que ele diz tudo. Tudo. Todas as respostas do direito tributário a gente pode encontrar no CTN. Então, no artigo 3º, ele vai me falar o que é tributo. O que é tributo? Ele fala certinho cada parte. Eu deixei para vocês aí no slide as partes coloridas para vocês entenderem quais são as partes, né, que definem o que é tributo. Para vocês entenderem, para vocês visualizarem melhor. Tá? Então, eu vou ler com vocês e depois a gente vai destrinchando. Este artigo 3º do CTN, gente, vez ou outra cai na sua prova da OAB. Igual eu disse no início da aula, a FGV não vai perguntar para você o que é tributo, né, para você completar lá, não vai. Mas sempre faz uma pergunta voltado com algum elemento que está no artigo 3º do CTN. Então, você tem que saber, tá? O que é, então? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Professora, não entendi nada. A senhora leu e eu continuo sem entender o que é tributo. Vamos destrinchar aqui comigo? Vem cá. Primeira consideração que eu quero fazer para vocês. Gente, o tributo, ele não pode ser pago em forma de trabalho. Por exemplo, já pensou se tem um médico? Vamos pegar um exemplo de um médico. Um médico que é autônomo, profissional liberal. Ele tem que pagar o quê? Ele tem que pagar o ISS, né? O Imposto sobre Serviço. Ele fez uma prestação de serviços e tem que pagar. Aí ele chega para o Estado e fala assim, Estado, eu não vou te pagar esse ISS dessa maneira, eu vou trabalhar para você no SUS, né? Eu vou trabalhar para você no SUS, já que é federal, né? E aí eu vou pagar meu ISS trabalhando. Pode? Não. Porque lá no artigo fala, é prestação pecuniária. Então eu não posso pagar isso em forma de trabalho. E também não posso entregar meus bens. Olha, Estado, eu estou te devendo R$1.000, né, que eu tenho que te pagar de imposto. Então, aqui, ó, toma meu iPhone para você. Estou te entregando meu iPhone como forma de pagamento aqui do tributo que eu estou te devendo. Pode? Não. É uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Só tem uma situação prevista no Código Tributário que a gente pode dar um bem, mas um bem imóvel, que está lá no artigo 156, inciso 11 do CTN, que fala da dação em pagamento de bem imóvel. É a única exceção. Tá? Caso contrário, gente, é din-din. Só que, aqui em Goiânia, por exemplo, tem uma lei municipal, não me lembro agora, vocês podem procurar aí, que prevê o pagamento de tributos competentes ao município de Goiânia em cartão. Em cartão de débito e de crédito. Salvo engano, essa lei é de 2018, é recente, né? Então, agora, você pode ir lá e pagar o seu tributinho, que antes só podia ser em dinheirinho mesmo, você pode ir lá e pagar no débito ou no crédito. Correios. Correios, que também, querendo ou não, é ligado, né, à União. Pode hoje, antigamente não podia, vocês lembram? Na minha época, não sei a época de vocês, vocês são novinhos, né? Mas na minha época era só dinheiro nos Correios. Hoje não, é tudo cartão, né? Pode ser passado em cartão. Então, está mudando. Mas por que, Cristiane, se lá na lei fala que é em moeda? Mas, gente, ou outra forma que nela possa se exprimir.
No final das contas, na hora que essa operadora do cartão de crédito for repassar isso para o município, para o estado, para a União, vai ser em forma de dinheiro. Tá? Então, é possível, mas bem, não. Somente o bem imóvel previsto no artigo 156, inciso 11. Tá bom? Outra coisa importantíssima, gente. Parece, mas o tributo não é pena, não é sanção. Eu sei que parece, né? Fica parecendo castigo, né? O Estado me cobra, o Estado vem cobrar de mim o tributo, meu Deus, é um castigo. Às vezes é, mas falando efetivamente no nosso mundo, no tributário, não é uma sanção, tá bom? E a multa, e a gente tem que lembrar que tributo não é multa e multa não é tributo. Multa é obrigação acessória, tá? Tributo, obrigação principal. Não confundam, tá? Ó, aqui no final, vamos ler aqui comigo, ó, uma frasezinha que eu trouxe. Aqui. Paga-se um tributo porque se realiza um fato gerador. Recolhe-se uma multa porque se descumpriu uma obrigação tributária. Então, vocês vão entender isso já, quando vocês já estiverem vendo obrigação tributária, crédito tributário. Mas um tributo tem o seu fato gerador e aí constitui-se uma obrigação. Se o Estado pede para uma pessoa jurídica pagar determinado tributo, né? Um ICMS, por exemplo, essa pessoa jurídica não paga, né? O que acontece? Impõe-se uma multa pelo atraso, pelo descumprimento, mas tributo não é multa, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessa linha de pensamento. E eu trouxe aqui para vocês, é interessante porque a gente sabe que cai bastante, às vezes também jurisprudência na nossa prova. Então, a fim de ilustrar essa diferenciação entre tributo e multa, analisemos um trecho de uma decisão do STF, no julgamento do RE 94001 de São Paulo. Eu vou ler, tá? Olha só, o artigo 3º do CTN não admite que se tenha como tributo prestação pecuniária compulsória que constitua sanção de ato ilícito. Então, gente, a gente sabe que tributo não constitui ato ilícito. O que implica dizer que não é permitido em nosso sistema tributário que se utilize de um tributo com a finalidade extrafiscal de se penalizar a ilicitude. Tributo não é multa, nem pode ser usado como se o fosse. Se um município quer agravar a punição de quem constrói irregularmente, cometendo ilícito administrativo, que crie ou agrave multas com essa finalidade. O que não pode, por ser contrário ao artigo 3º do CTN e, consequentemente, por não se incluir no poder de tributar que a Constituição Federal lhe confere, é criar adicional de tributo para fazer as vezes de sanção pecuniária de ato ilícito. Então, o que o STF está falando aqui para a gente? Tributo não é multa, certo? Não pode constituir sanção por ato ilícito. Se um município, um estado, quer punir, vamos dizer assim, criar alguma regra para que essa empresa pague pela demora, pela não entrega, pela construção irregular, igual é o caso aqui, que se crie, então, algum outro tributo ou uma multa. Porque o município pode criar. A gente vai ver isso quando a gente falar de competência tributária. Então, ele pode, mas ele não pode utilizar isso para punir a pessoa, como se fosse um castigo, uma punição por ato ilícito. Tá certo? A vinculação, gente, deixa eu só voltar com vocês aqui para vocês lembrarem, ó. Artigo 3º, tá? Quando a gente fala aqui, ó, prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, aí a gente volta lá. A vinculação desse artigo, ela refere-se justamente à legislação tributária, tá?
Tal expressão pode ser entendida e representada pelo lançamento, constante no artigo 142 do CTN. Então, é aquilo que eu falei, o Estado, tá? O município, a União, não pode deixar de cobrar. É uma atividade vinculada. Então, se a pessoa praticou o fato gerador, se foi constituído o crédito tributário, esse agente, ele tem o dever de lançar, ele tem o dever de constituir o lançamento, tá bom? Ele não pode, como eu disse aqui antes, achar, a pessoa, você é tão legal, nossa, eu fiquei com dó de você, eu não vou cobrar isso não. Não pode, o Estado não pode fazer isso. Por quê? Porque está previsto em lei. A gente vai ver daqui a pouco o princípio da legalidade, e eu já quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça que é muito importante. O direito tributário, ele é baseado, ele é fundamentado no princípio da legalidade. Tudo que diz respeito a tributário tem que estar previsto em lei. Todo tributo criado ou majorado tem que estar previsto em lei. E isso por quê, gente? A gente viu porque ele é um ramo do direito público. Por isso, tudo tem que estar previsto em lei. Então, o princípio da legalidade é o princípio mor do direito tributário. Nada acontece se não estiver previsto em lei. Tá? Note, o lançamento é consumado através do ato documental escrito, no qual deverá obrigatoriamente quantificar um quanto pecuniário do crédito tributário a ser pago, tá? Porque senão vai ser nulo, tá bom? A gente vai ver já, não preocupa muito com essa história de lançamento, não, que nós vamos ver a linha do tempo, que eu vou explicar para vocês certinho até chegar nesse lançamento, mas eu quero que vocês entendam que o lançamento é o ato do agente público quando ele verifica a ocorrência do fato gerador, tá? É o ato, e é documentado, tem que estar documentado isso. O agente público, ele não pode simplesmente cobrar e ficar assim oralmente. Chegou lá na vendinha do seu João, o seu João, foi detectado lá que o seu João não pagou o ICMS lá, alguma coisa que ele deveria pagar. Aí ele fala, seu Joãozinho, deixa eu te contar um negócio aqui. O senhor não pagou esse tributo, né? Eu estou vendo aqui, eu vou te autuar. Mas, eu esqueci o papel em casa hoje, meu bloquinho. Então, eu vou conversar aqui com o senhor está autuado, tá? O senhor tem 30 dias para apresentar a impugnação e beijo, tchau. E vai embora. Não. Como é que vai se comprovar a lisura desse procedimento? Tem que ter escrito, e tem que ter escrito tudo. Por isso, gente, que vários autos de infração, você que aí depois vai querer atuar em direito tributário, vários autos de infração são considerados nulos. Às vezes, a gente não precisa nem de entrar no mérito da questão. Ali na preliminar, a gente já vê que é nulo. Por quê? Porque o fiscal não colocou, às vezes, o endereço, o nome completo do lugar, a infração correta. Se ele colocou, descreveu no histórico do auto de infração, uma infração, e lá, quando ele vai descrever o artigo relacionado a essa infração, ele colocou outro artigo, está errado, está nulo. Então, quando vocês pegarem um auto de infração e forem observar, vejam se está tudo correto, se foi colocado o nome da pessoa, o endereço, o artigo, a infração, a penalidade, se esse auto foi assinado, se foi na data certa. Por exemplo, no meu escritório, eu já peguei auto de infração, que foi o seguinte, a fiscalização acontece muito em serviço de transporte. Por exemplo, meu cliente frigorífico, transportando as carnes no caminhão. É parado pela fiscalização para conferir se tem nota fiscal, aquela coisa toda. O que acontece? Deu um problema lá, eles falaram, olha, aconteceu esse probleminha aqui, eu vou autuar vocês. Só que, gente, olha para vocês verem o que aconteceu nesse caso. Ele segurou
esse fiscal ele segurou o caminhão no meio da estrada por 8 horas, com carne dentro do caminhão. Ele poderia ter feito isso? Não. Ele tinha que fazer logo. Quer autuar, meu querido? Então você faz o seguinte, já olha o que é e deixa o motorista ir embora com a carne. Entendeu? Não pode. E aí, o que ele fez, que eu falo que também ajudou na hora de anular esse processo? Ele colocou a hora do auto de infração na hora que ele terminou. Então, ele parou o caminhão 10 horas da manhã, ele terminou o procedimento, já era quase noite, 6 e pouco da tarde. O que aconteceu? Ele colocou como se a autuação fosse 6 e pouco da tarde. Não foi, não. Você começou o procedimento 10 horas da manhã. E tinha provas, porque aí o cliente tinha tirado foto, tinha feito, né, várias questões. Então, a gente tem que se atentar. O agente público, ele está vinculado, preso pelo princípio da legalidade e tem que ser documentado. Tá? Vamos ler aqui comigo. Por quê? Por ser ato vazado em documento escrito, não se admite, lógico, não se admite lançamento verbal. Além disso, o lançamento é ato vinculado, logo não discricionário. De fato, o lançamento é balizado ou regrado em lei, vedando-se ao administrador tributário, na ação estatal de exigir tributos, a utilização de critérios de oportunidade ou conveniência. Isso aí quem falou foi Eduardo Sabag. Então foi tudo que eu disse aqui para vocês, gente. Tá? Ele tem que estar de acordo com a lei, ele tem que escrever e ele não pode deixar de fazer. Ele está vinculado, é um ato vinculado. Tá certo? Agora nós vamos entrar. Gente, prestem atenção. Meus alunos queridos, prestem bastante atenção nessa parte, que se vocês entenderem essa linha do tempo, vocês entendem o direito tributário. Isso daqui é fundamental, mas fundamental mesmo, porque muita gente não entende o procedimento do direito tributário, porque não sabe isso daqui, que chama linha do tempo, igual eu falei para vocês, que foi o Eduardo Sabag que inventou esse termo aí, e eu acho sensacional. Essa linha do tempo vai mostrar realmente como é as fases dos acontecimentos até virar um crédito tributário. E por que crédito tributário? Para a Fazenda te cobrar. Porque é só a partir do momento que está perfeito, é um crédito tributário, que a Fazenda vai poder ir atrás do contribuinte para cobrar. Se parar no meio, dependendo de onde estiver, ela não pode cobrar. Então, você tem que entender tudo isso para saber o que é direito tributário, para saber se é devida a cobrança ou não. Tá? A nossa parte, inclusive, da minha aula com vocês, vai até lançamento. Eu só não entro em crédito tributário, que é do outro professor. Acho que é o Júlio, né? Vocês sabem quem que é outro? É o Júlio, né? Professor Júlio, ótimo também. O Júlio fez, inclusive, pós-graduação comigo. Então, a minha parte, a nossa parte aqui vai até lançamento, depois já é com o Júlio. Mas eu vou ensinar essa linha do tempo para vocês aprenderem. Tá? Primeiro, hipótese de incidência. A gente chama, quando vocês ouvirem falar assim, HI, é a hipótese de incidência. E geralmente a gente também fala FG, fato gerador. Vocês vão ouvir muito isso em livros, tá? Obrigação tributária, a gente fala de OT. E crédito tributário, CT. Então, quando vocês virem essas abreviações, já saibam que é isso daí, tá bom? O que acontece, gente? Hipótese de incidência. E aí eu passo aqui para frente. Vocês estão copiando? Vocês querem que dê um tempinho para vocês copiarem? Já terminou? Tá apagado, Daniele? Tá meio... Essa aqui...
Se você quiser, eu apago aqui só, mas eu acho que fica ruim para o pessoal lá. Enfim. Aí eu não sei se os meninos... Aí eu não consigo daqui, né? Copiou? É, porque não, é o slide, né? Gente, da próxima vez eu vou colocar uns letrão assim, tá? O pessoal atrapalha, né? Sem problemas. O que eu quero entender aqui, que vocês entendam aqui? Quando a gente fala em norma no sentido abstrato, ou seja, somente previsto em lei, a gente vai falar de hipótese de incidência. Prestem atenção no nome, hipótese. Ainda não aconteceu, então ela ainda está no mundo abstrato, tá? Façam isso, façam essas comparações. Então, quando estamos lá na lei, lá no CTN, é uma hipótese. Pode acontecer ou não, tá? Então, a parte abstrata ainda é a hipótese de incidência. Quando acontece o fato, quando vem à tona, se concretiza, ocorreu o fato gerador. Fato gerador. Prestem atenção no nome, gerou. O fato gerador se concretizou. Tá? Então, por exemplo, IPVA. Lá na norma, está falando. Certo? Lá no CTN, está falando. Vai ser, o IPVA é para aquelas pessoas, proprietários de veículo automotor. Está previsto lá. É uma hipótese. Está lá, na legislação. É uma hipótese. Quando você lê na Constituição ou no CTN, é uma hipótese. A partir do momento que eu, Cristiane, comprei um carro, se concretizou aquela norma. A partir desse momento, eu sou proprietária de veículo automotor. Então, aconteceu o fato gerador. Tá? Então, entendam. Estava lá na lei. IPVA é o tributo, é o imposto de competência estadual para proprietários de veículo automotor. Hipótese de incidência. A partir do momento que a pessoa adquire, compra esse veículo e ela é proprietária, que é o fato gerador desse tributo, aconteceu o fato gerador. E quando nós temos previsto na norma, e acontece, no caso concreto, a junção disso vira uma obrigação. Então, a Cristiane, estava previsto lá na norma o IPVA, aconteceu o fato, boa noite, aconteceu o fato gerador, a partir disso surgiu o quê? Uma obrigação para mim. Surgiu a obrigação de pagar este tributo. Então, aí já é aquela terceira partezinha que a gente viu aqui, ó. Surge a obrigação para a Cristiane de pagar este tributo. Tá certo? E eu sei que eu tenho que pagar, né? A gente sabe. Querido, comprou um veículo automotor, você tem que pagar. Vai chegar lá o boleto, né? Para pagamento na sua residência, no veículo que você informou lá para o Detran. Você já sabe. Agora, eu não quero pagar. Ah, não, vou pagar esse não. Chegou esse boleto aqui na minha casa, estou cheia de conta. Nossa, socorro. Não quero pagar. Eu sei que eu tenho obrigação, está ali prevista, tenho obrigação tributária, não quero pagar. Essa obrigação, o que acontece? O fisco estadual, né? O Estado que tem a competência para cobrar o IPVA de vocês, ele vai fazer o lançamento. Você não pagou de forma espontânea, você tinha a obrigação. Você sabia. Então, agora eu vou fazer o lançamento. Eu vou cobrar isso, vamos dizer, já que você não quis pagar voluntariamente, eu vou fazer aqui um escrito que você não pagou, vou gerar aqui uma multa
e está lançado. Pronto. A partir do momento que fez o lançamento, e aí você não pagou, já surge o crédito. A fazenda, o Estado, fazenda pública, o Estado, tem esse crédito tributário referente a essa obrigação sua. E ele pode te cobrar. Se você não pagar, ele foi para a dívida ativa, certo? Que a gente chama de dívida ativa. Você não pagou, está enrolando, ele vai te executar. Aí vai cobrar através de uma execução fiscal no Poder Judiciário. Aí já não está mais de forma administrativa. Porque tem até um certo momento que tem o trâmite administrativo. Depois já vai para o Judiciário. E aí você está sendo executado, vai ter uma execução fiscal. Tá? Então vocês entenderam essa linha? E ó, para quem não é a parte dessa aula, mas para vocês já entenderem, prescrição e decadência. Vou dar uma dica rápida aqui. Vamos dividir isso aqui, ó. Decadência. Que muita gente confunde, né? Até o lançamento, a gente fala de decadência. Tá? O que acontece na decadência? O fisco deveria cobrar. Ele não cobrou em tempo hábil. O fisco tem 5 anos para me cobrar, a partir do fato gerador. Certo? O fato gerador ocorre naquele ano. Ele tem 5 anos para me cobrar se eu não pagar a obrigação de forma espontânea. Se ele não lançar, decaiu o direito dele, ele não pode mais fazer o lançamento. Então, gente, quando a gente fala de decadência, é até o lançamento. Após o lançamento, a gente fala em prescrição. Então, vocês às vezes confundem esses dois institutos. Eu acho legal fazer dessa forma para vocês já entenderem. Então, a partir do momento que ali o fisco faz o lançamento e ele lançou, mas depois ele não seguiu adiante com essa cobrança, ele deixou lá em dívida ativa, ele não extraiu a CDA, que é a certidão de dívida ativa, ele não entrou contra você no judiciário com uma execução fiscal, prescreveu. E aí ele não pode mais te cobrar. Mas lembrem-se, até o lançamento, decadência. Depois do lançamento, prescrição. Eu não posso falar de decadência depois de já ter sido lançado esse tributo. Depois de já ter um auto de infração. Depois de já ter um processo administrativo. Não posso falar em decadência, só em prescrição. Tá? Ficou claro para vocês essa questão também da linha do tempo? Vocês entenderam como é que vai surgindo uma, como é que vai surgindo outra? Eu acho interessante dar um exemplo igual do IPVA, para vocês entenderem, né? Ah, e aqui embaixo eu pus só uma observação, só para a gente ir para o nosso intervalinho, do princípio pecúnia non olet. Tem gente que fala non olet e outros non olet. Esse princípio, gente, ele foi uma história, né, de um rei, contam-se essa história, que era um rei, que cobrava-se para utilizar os banheiros públicos, né? E aí, não sei quem falou para esse rei, nossa, mas você pega o dinheiro desse pessoal que está indo para o banheiro. Aff, que dinheiro sujo, que dinheiro podre, que dinheiro isso, que dinheiro aquilo. Ele falou assim, pecúnia non olet. Pecúnia não tem cheiro, o dinheiro não tem cheiro. Não interessa de onde está vindo, entendeu? O negócio aqui é dinheiro. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, imposto de renda de pessoas, de traficantes, os frutos provenientes do tráfico, por exemplo, um traficante que comprou casa, que comprou carro com dinheiro do tráfico, o que acontece? Ele tem que pagar os tributos? Tem. Ai, mas é de origem ilícita. Mas não quero saber, pecúnia non olet. A partir do momento que ele comprou o carro, não foi o fato gerador? Ele não comprou? Não ocorreu o fato gerador? Surgiu a obrigação dele de pagar. Não me interessa. Então, pecúnia non olet. Então, eu só quero saber o quê? Se aconteceu o fato gerador. Gente, se aconteceu o fato gerador, aconteceu. Não me importa de qual forma, não me importa de qual maneira que aconteceu, o fato gerador está concluído e deve ser cobrado. Tá? Vamos fazer nosso intervalinho, então? Já já a gente volta.